Iniciando as nossas aulas sobre direito administrativo, com o assunto inicial que é Estado, Governo e ADM Pública, um assunto que qualquer edital de qualquer concurso da área administrativa ou até mesmo de áreas não administrativas vai contemplar. Para começar, é preciso entender o que cada elemento desse quer dizer. Para hoje, a gente vai entender o conceito de Estado. O conceito mais clássico de Estado, ele vem de Weber. O sociólogo Max Weber descreveu o Estado como uma entidade política. Por que política? Porque usa da força para conseguir o que quer. Essa entidade política, ela funciona dentro de um território e é coercitivo, ou seja, comanda, dá ordens a uma população. Esse é o conceito geral de Estado. Então, baseado nisso, nós temos então os três elementos principais do Estado. Ok, aqui tem quatro, que é finalidade, mas a finalidade ela não entra nesse escopo clássico, somente os três primeiros, só que ela é importante. O primeiro deles é o povo. Você pode descrever o povo como um grupo heterogêneo de pessoas que vive em um território e é subordinado a um governo soberano. Por que soberano? Porque esse governo ele comanda dentro daquela região. Ele é soberano dentro daquela região. Tudo que ocorre naquela região ele sabe. Ele sabe e controla. Então, esses três elementos, eles têm que estar juntos, eles não podem ficar separados. Se faltar um, então não é um estado. A finalidade, ela entra como um caso à parte porque ela funciona como uma vontade do Estado. Essa vontade é direcionada para quê? Ao bem público. Então, tudo que o Estado faz é voltado para o bem comum, o bem da sociedade. Então, essa finalidade ela não pode ser desviada para o bem particular. O Estado ele é impessoal. Então, esses elementos formam o Estado. Dentro do Estado, nós temos as formas. O que é isso? É como ele se organiza. Como esse Estado se organiza dentro desse território, como esse Estado governa esse povo. Nós temos dois tipos, o unitário e o federal. O unitário, ele trabalha dentro da ideia de que é um governo apenas, que controla toda uma região, mas não há subpartições, não há divisões territoriais. E quando há, essas divisões são subordinadas à à nação principal, são subordinadas ao governo principal dessa nação. Então, elas não são autônomas e nem independentes, elas são dependentes totalmente desse governo principal. Já o federal, que é o caso do Brasil, nós temos um governo central, que a gente chama de União, só que ocorrem subdivisões, que no caso é o quê? Os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, essa divisão, ela é autônoma. Ou seja, cada partição, cada parte do Estado tem sua própria Constituição e tem sua própria forma de governar. Só que a União controla. Obviamente que a União não vai poder desmembrar esses elementos, não vai poder controlar totalmente, pois cada um controla a si mesmo, sempre levando em consideração a Constituição. Então, esses elementos formam o que a gente chama de Estado. O Estado é o elemento primordial do conceito de administração pública. É ele que vai gerir, entende? Então, como é que a gente responde questões a partir do que foi visto aqui? Eu trouxe aqui duas questões que tratam um pouco dessa ideia de Estado, governo e ADM pública. Obviamente que dentro do conceito que foi visto, que é Estado. A primeira é da banca IDECAN, famosa pelas suas questões um pouco truncadas demais, um pouco complexas demais. A questão diz o seguinte: o Estado é um conceito que explicita a organização político-administrativa de determinado território. Nesse sentido, o Estado consiste na pessoa jurídica territorial soberana constituída pelos elementos
Bom, ele quer saber aqui quais são os elementos do Estado. Como nós vimos anteriormente no mal mental, o Estado ele é formado por o quê? Povo, território e órgãos constitucionais? Não é. Povo, sistema de governo e formas de governo? Não, também não. Poderes, órgãos constitucionais e funções estatais básicas? Também não. Povo, território e governo soberano? Exatamente. Essa é a resposta correta. Então, os elementos do Estado são esses. Ah, por que não tem finalidade? Porque finalidade não faz parte do núcleo principal. Ele é importante, ela comporta, mas não faz parte do núcleo principal. Então, o item certo é o item D. Próxima questão. Essa aqui é do INPA, Prefeitura de Fortaleza, para o cargo de auditor. Sobre o Estado federativo, é correto afirmar que ele quer saber então as duas formas de Estado. Lembrando que são duas, o unitário e o federativo. O federativo, ele tem um núcleo principal que controla, que é a União, só que essa União, ela é repartida em várias subdivisões, que no nosso caso são os estados, o município e o DF. Esses estados, os municípios e o DF são independentes e autônomos, mas não são soberanos. Ou seja, eles respondem à União quando preciso, só que cada um tem sua constituição, seu governo e sua forma de governar. Então, letra A. O país é governado a partir do governo central, que, embora possa delegar poderes a níveis inferiores, pode retomar esse poder quando necessário. Não. A União, ela não pode dissolver o poder dos estados, do município, do DF. Isso é inconstitucional. Ela é soberana, ela controla dentro do rigor constitucional. E a Constituição diz que cada estado e cada município é independente e autônomo. Obviamente que vai responder em casos específicos, só que não ocorre essa dissolução do poder. B. Pode haver subdivisões territoriais, em geral denominadas províncias, com fins meramente administrativos, isto é, sem qualquer autonomia política. Não. Primeiro erro, pode haver. Se é um Estado federado, não é que pode haver, haverá. A palavra principal é essa. Haverá uma subdivisão. Só que não é para fins meramente administrativos. Essa subdivisão, ela é política. O Estado e o município e o DF têm seu próprio governo, sua própria Constituição e sua própria forma de governar. Obviamente que atrelada a uma Constituição maior que é da União. Mas isso aqui está errado por isso. Letra C. Unidades subnacionais podem ser criadas ou extintas e ter seus poderes modificados pelo governo central. Não pode. Cada estado e cada município tem sua Constituição, como eu já havia dito antes. Então não ocorre, não é possível essa modificação unilateral. Não é possível. A nação, a União não tem esse poder supremo sobre os estados e municípios a ponto de modificar o poder e a política. Então sobrou para a gente somente a letra D. Conta com unidades subnacionais autônomas, com um governo próprio, com competências estabelecidas pela Constituição do país e que não podem ser revogadas pelo poder central. Lembrando, cada ente federativo ele é autônomo e independente, só que ele não é supremo. Ele é subordinado à nação dentro dos limites da Constituição. Então, basicamente, esse é o assunto de hoje: Estado, governo e a ADM pública. Se você quiser um pouco mais do conteúdo e saber como se estuda por mapas mentais e ter um rendimento melhor, acesse o link na descrição e tenha acesso ao material gratuito e, se desejar também, ao material completo, combo completo, com todos os assuntos importantes, já mapeados, já todos muito bem delimitados, para você não só estudar, mas também revisar.